Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, tudo bem, pessoal? A paz do Senhor, com grande alegria, satisfação que mais uma vez iniciamos a nossa reunião, nosso momento em que a palavra de Deus será anunciada e glorificada, amém? Amém. Boa noite a todos. Aí embaixo, do lado direito, você tem um aviãozinho. Se você ama Jesus e gostaria que mais pessoas ouvissem a palavra de hoje, encaminhe o aviãozinho para o maior número de pessoas que você puder. Faça isso, porque dessa maneira você está contribuindo para que a palavra de Deus seja divulgada. Às vezes você não está aqui falando, mas você direcionando esse aviãozinho e convidando pessoas, você também está fazendo a obra. Amém. Está ajudando a povoar o reino de Deus. Amém? Amém. Boa noite a todos vocês que entraram. Boa noite, Letícia. Boa noite, Deise. Boa noite, Marina. Boa noite, Juliana, nossa amiga, Eliseu. Marcelo, nosso convidado especial, junto com a doutora Thelma. Boa noite, Ju. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Obrigado principalmente porque você separou um tempo da sua noite para ouvir falar da palavra de Deus. Com certeza o Espírito Santo está muito feliz com você. Isso, aproveite esses segundos, enfatizar, né? Encaminhe esse aviãozinho, chame pessoas para participar dessa reunião, que hoje, com a presença ilustre dos nossos amigos, do Marcelo, da doutora Thelma, falarão a respeito de um assunto muito importante, né? Muito interessante e que muitas e muitas pessoas, inclusive nós, né, já passamos por uma situação semelhante à que eles passaram, né? Não perca e convide muitas pessoas para que possam receber a revelação da palavra de Deus e quem sabe, né, o coração encontrar aqui Jesus nessa noite. Amém? Amém. Vamos lá? Vamos orar? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Pai, porque a sua misericórdia se renovou nas nossas vidas mais essa manhã. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de falarmos do Teu amor, de falarmos da Tua palavra. Amém, Jesus. De estarmos, Deus, aqui muito com obrigado. Pessoas tão queridas, Pai. Nós sabemos que não existem coincidências. Nós sabemos que cada vida, Deus, que está nessa live, o Senhor que trouxe para ouvir uma palavra abençoada do nosso casal de amigos, Pai. Marcelo, a doutora Thelma, que o Senhor abençoe a vida deles, Amém, abençoe Senhor. a nossa vida e que nós possamos, Deus, ser instrumentos seus aqui nessa live. Amém. Espírito Santo, muito obrigado pela sua presença. Amém. Deus, muito obrigado pela tua presença. Fale conosco, nos direciona, nos guie, nos dê a paz, não só a nós, mas todos aqueles que estão assistindo a nossa live ou que assistirão no momento posterior. Amém. Eu oro, meu Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Importante também, né, nos apresentarmos, né? Eu sou Alexandre. É verdade. Eu sou a Renata. Falamos diretamente de Andradina, interior do estado de São Paulo. Nós trabalhamos aqui em Andradina. Eu sou servidor público. A Renata é advogada e nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus hoje com dois ilustres convidados. Por favor, senhor Marcelo, doutora Thelma, por favor. Pode enviar a solicitação. Podem enviar a solicitação. E se apresentar para nós e para os nossos convidados que sempre estão conosco aqui na nossa Mandou ali. reunião de oração. Deixa eu ver se... Eu vi uma... Ah lá, solicitação. mas é de outra pessoa. Isabel, que mandou a solicitação. Ah, tá. Enquanto eles... Ah lá, já Agora enviaram. Eu ia dar um recado, mas eu dou ao final. Isabel, ó. Tá com Isabel. Marcelo e Isabel.
Vamos? Mas aí vai entrar 2 pessoas. Não. Agora você seleciona. Já aceitei. Já aceitei, Marcelo. Aê. Olá! Boa Boa noite! noite, amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tudo Alexandre, Rê, e a todos que estão presentes. Legal. Ó, a gente vai, então, proceder com a leitura dos 2 textos da Palavra de Deus. Em seguida, a gente faz algum comentário e em seguida nós passamos a palavra a vocês, tá bom? Para vocês se apresentarem, Aí né? vocês já se apresentam e já começa a divulgar aí e falar da Palavra de Deus, amém? Amém. Amém. Hoje são 2 textos, né, que nós faremos a leitura. O primeiro encontra-se em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28. E o segundo texto está em Deuteronômio 30, versículo 19. O primeiro, que está em Gênesis 1, 28, diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O segundo, em Deuteronômio 30, 19, diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Amém? Amém. Hoje o tema da palavra é decisão consciente. A decisão consciente, ela está relacionada necessariamente às escolhas, como acabamos de ler pela palavra de Deus. Existem situações na nossa vida, né? E normalmente o nosso dia a dia, ele é recheado de escolhas. Ele é recheado de situações em que nós somos levados, nós somos conduzidos a escolher determinado caminho, determinado pensamento. Às vezes as situações elas são um pouco mais complexas, outros casos nem tanto, mas todos, friso, todos são chamados para todos os dias escolhermos algo em nossas vidas. E hoje, com a presença ilustre dos nossos convidados, a gente vai falar um pouquinho da decisão consciente. O que eles, na experiência de vida que eles tiveram, eles chegaram num ponto crucial em que eles tiveram que tomar uma decisão. Uma situação complexa, óbvio, mas tiveram que tomar a decisão. E eles adotaram uma postura, se posicionaram e hoje eles estão gozando da plenitude nessa área da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou dar mais um recado antes de passar a palavra para eles. Se porventura você que entrou agora puder, na parte de baixo da sua telinha aí do seu celular ou do seu computador, tem um aviãozinho. Encaminhe esse aviãozinho para o maior número de pessoas que você puder, para que também sejam abençoados com a palavra que nós ouviremos nessa noite. Com certeza será uma palavra que vai tocar no seu coração e que não fique só para você, né? Sim. Que você possa encaminhar pelo menos aí para uns 10, 20 contatos do seu Instagram. Ajudem-nos a povoar o reino de Deus. Amém? Às vezes, como eu disse no início da palavra, você às vezes não está aqui desse outro lado, lendo a Bíblia e falando. Mas não é só dessa maneira que a gente divulga o Evangelho. Existem muitas outras maneiras. E uma delas é convidando pessoas para ouvir. Então, seja você esse instrumento de Deus aqui nessa live, nessa noite. E vamos passar então a palavra para a doutora Thelma, para o Marcelo. Boa noite de novo para vocês dois. Muito felizes. Obrigado por aceitar o convite para participar da nossa live conosco. E a gente gostaria que então vocês começassem a se apresentassem, né? E a palavra está com vocês. Boa noite, queridos amigos. É um prazer estar aqui com vocês.
Meu nome é Marcelo Pagotto, para quem não me conhece, né? Eu sou aqui de Pirassununga, natural daqui, né? Nasci, fui estudar fora e voltei para cá. Trabalho hoje aqui como corretor de seguros. E foi aqui que nós nos conhecemos. A Thelma veio trabalhar aqui, a gente se conheceu aqui em Pirassununga. E falar em conhecer, bom, meu nome é Thelma, né? Também trabalho, eu vim aqui para trabalhar aqui em Pirassununga. Queria que meus amigos tirassem o doutora. Agora, não, vocês são meus amigos. E eu conheci a Renata e o Alexandre no navio. A gente foi fazer uma viagem de navio, foi muito assim, foi obra de Deus mesmo, a nossa conexão, porque uma amiga muito querida, a Juliana, ficou falando para mim conhecer a Rê, conhecer a Renata e a Alexandre, e até que uma noite deu certo da gente conversar. Eu acho que as conversas que a gente teve durante toda a viagem não deu mais do que 1 hora no total. Mas em 20 minutos ela me chamou para fazer live. Não sei se foi ela que me chamou ou se fui eu que me convidei. Porque ela falou assim, Thelma, eu faço live de oração toda quarta. Eu falei assim, nossa, que legal, nunca fiz uma live. Ela falou assim, bora fazer uma então na outra quarta-feira. Aí eu falei, nossa, então tá bom. Aí eu falei, ó, eu tenho um testemunho, né? E é isso hoje que a gente vai falar, que é sobre decisão. Porque, na verdade, viver, né, é decidir. A gente decide pela vida, pela morte, durante a nossa vida aqui na Terra mesmo. E Deus nos deu esse livre-arbítrio, né? Ele já disse que a gente poderia escolher amá-lo ou rejeitá-lo. Então, essa é uma opção e a gente arca com as consequências da nossa opção. A gente toma, mais ou menos, assim, umas 30 mil decisões por dia, dentre as pequenas e as mais complexas, como disse o Alexandre. As pequenas vão, café com açúcar, sem açúcar, refrigerante X, Y, prato tal, roupa, cor de roupa. Tem até atores até que decidem não escolher, né? Ficam só com uma roupa, ou só preto, ou só azul, para não escolher. Porque a escolha e a decisão, ela gasta energia. Mesmo a pequena e mesmo a complexa. Só que a complexa, ela é desafiadora, porque ela importa, ela tem muita coisa em jogo. Ela, às vezes, cai um resultado para outras pessoas. Ela tem muita coisa que está envolvida. E aí, em determinadas situações, e eu me incluo nessa, tá? Estou falando também de mim. Muitas vezes, fica tão difícil a decisão quando ela é muito complexa, que há, às vezes, uma incapacidade decisória e a gente acaba procrastinando. Não, isso aí, vamos deixar para o mês que vem, para amanhã, e acaba não decidindo. Mas a decisão, própria origem da palavra, já vem que é um cortar. O que é decidir? É cortar, é matar uma opção. Nós temos que matar uma opção e ficar com uma outra opção. E aquela a gente vai seguir e se orientar por ela, né? Agora, existe uma diferença entre você decidir a sua decisão e a intenção. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente fala assim, eu vou tomar a decisão de ler a Bíblia. Eu quero saber da palavra de Deus, ou eu quero emagrecer, de várias opções. E às vezes a intenção, qual que é a diferença dela? Porque eu posso ter uma vontade de determinada coisa, mas a decisão, você tem que mudar de comportamento. Tem que haver uma mudança de comportamento, tem que haver uma ação em direção àquilo que você optou. Se eu optei uma determinada decisão, é uma meta que eu vou seguir, então é nela que eu vou fazer minhas ações para chegar naquele plano desejado, naquilo que eu quero que aconteça. A diferença, então, quando tem aquela frase assim, o que vale é a intenção? Não, a intenção não vale, o que vale é a sua decisão. Porque muitas vezes a gente decide de acordo com a nossa emoção na hora e deixa a emoção decidir por uma coisa que naquele momento nós não usamos a consciência. Que é isso que nos diferencia dos animais. Nós podemos analisar as opções no momento, temos esse atributo, Deus nos deu essa habilidade de nós podermos ter uma percepção entre nós mesmos e o ambiente onde a gente está. Temos X opções, então nós vamos escolher entre aquelas que a gente tem a que for melhor. E o animal,
ele não escolhe a melhor opção de forma consciente. Ele age instintivo, né? De acordo com a mente, que é automática. E assim ele vai agindo. E a decisão, ela vai determinar para onde a gente vai. Então, quando você toma uma decisão, você vai fazendo todas as coisas em relação àquilo. E muitas vezes nem condição você tem. Mas quando você toma a decisão, Deus vai provendo. E se essa decisão realmente, você teve uma conexão com o Espírito de Deus. Porque eu creio que nós, todos nós temos, somos cristãos, sabemos que temos dentro de nós o Espírito Santo. Que Deus deixou, que Jesus deixou para nós, o Espírito Santo de Deus. Então, se o nosso Espírito Santo tem que se conectar com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o nosso Espírito tem que governar sobre a nossa alma. E a nossa alma governa sobre o nosso corpo. Quer dizer, as nossas vontades, muitas vezes, não podem ser realizadas porque não estão de acordo com os desígnios do Espírito. Então, por isso que muitas vezes, e quando isso te ferir, essa decisão está errada. Essa decisão não é certa. Porque se for da sua cabeça, não decida daquela forma. Tem que ser a decisão do seu coração. E do seu coração limpo, de preferência limpo. Porque quando ele está limpo, nós escutamos a voz do Senhor. Né? Quando a gente escuta a voz do Senhor, é porque o nosso coração está livre de mágoa, livre de ofensa, livre de carregar coisas pesadas. A gente já perdoou. Ou às vezes nem precisa perdoar, porque a gente chega num estado sublime de não se ofender mais. E isso é maravilhoso. Não precisar mais perdoar porque não se ofende. E está tudo certo, nosso coração é limpo e a gente está livre para escutar a voz do Senhor. E isso é maravilhoso. Nós não sabíamos de nada disso quando nós tivemos que tomar uma decisão importante. Né? E assim, eu falo bastante, mas eu vou passar a palavra para o Marcelo, porque até Deus diz que a nossa língua é indomável, né? Então, depois eu passo a palavra para o Mar, para ele poder falar realmente dessa nossa opção, dessa nossa decisão. E a nossa união começou com uma decisão nossa, e inicialmente, minha lá atrás eu casei velha. Eu casei velha, porque eu casei com 35 anos, né? Hoje já estão se casando com essa idade também. Mas na época da minha mãe, o pessoal casava mais cedo, né? E eu casei com 35, porque eu sempre fui de namorar, sempre não, comecei com 19 anos, mas namorava bastante. Mas tinha uma coisa na minha cabeça, eu queria casar, eu quero casar. Isso eu coloquei, eu decidi, eu vou casar. Eu vou casar e tem que ser com um homem de Deus, tem que ser com um homem que me ame, que valide. E o Senhor me mandou esse homem, mandou o Marcelo, que é assim a minha preciosidade, minha pedra preciosa na minha vida. Ele me mandou o Marcelo, com 35 anos a gente se casou, e aí com 37 decidimos ter filhos. E foi quando a gente tomou a decisão de ter filhos. Começamos a fazer o que tinha que fazer, né, para ter filhos, não ficamos só na intenção. Mas, com 6 meses, nada acontecia. A gente falou, bom, vamos fazer os exames para ver. E aí foi quando... Pode continuar lá. Daí a gente brinca que, na verdade, a gente se encontrou na época certa, né? Cada um estava no momento certo para que a gente se encontrasse, né? E essa decisão de ter filhos, a partir do momento que a gente tomou, né? A gente se mobilizou para isso. E como não acontecia, né? Dela engravidar, a gente foi pesquisando tudo. Da parte dela e da minha também, né? E aí começamos a fazer alguns exames. E aí nós identificamos que, na verdade, eu não tinha eu tinha a produção do sêmen, mas ele não do espermatozoide, mas ele não conseguia achar o caminho para sair. Era obstruído. Né? Era obstruído. Desde muito pequeno, eu monto, né? Faço equitação, hipismo. E lá depois a gente acabou descobrindo que isso poderia ser um fator da obstrução, né? Depois de alguns exames que a gente fez, a gente chegou a essa conclusão, né? Mas até lá a gente seguiu um caminho, fomos pesquisar profissionais, né? Tivemos profissionais iluminados que entraram na nossa vida, que nos direcionaram para o caminho, né? Desde os exames. Aí foi feita uma cirurgia, a primeira tentativa de recanalização, que eles falam, né? Que é tentar achar um caminho, né? E nessa cirurgia já foi feita uma coleta, né? Do material.
para que numa falha dessa recanalização a gente tivesse material disponível, né? E esse profissional, o Dr. Marcelo Cocusa, de São Paulo, que nos ajudou nessa empreitada nesse começo aí. Depois vamos seguindo, passando por outros profissionais, né? Na verdade, foram 5 horas de cirurgia, 5 horas de oração. Quando terminou a cirurgia, o médico falou para nós assim, para mim, né, que estava na sala de espera. Sala de espera, olha, a melhor coisa é o centro cirúrgico. Por isso que a sala de espera, quando você fica aqui, decidir é a melhor coisa. Decide, vai para o centro cirúrgico. Eu estou fazendo só uma analogia com a nossa vida, né? Porque a sala de espera, ela é angustiante mesmo, você ficar lá. Aí ele disse para mim assim, olha, Thelma, os espermatozoides, eles estão acostumados a ficar ali. Eu falei, doutor, mas o senhor não tem como colocar nenhuma setinha assim para eles irem para esse novo caminho que o senhor fez? Ele falou assim, não tem jeito, se passar, vai passar um espermatozoide por ali daqui a alguns anos, e você não tem tempo para isso. E para ter uma ideia, a gente tem, em 1 ml de sêmen, né, nós temos 15 milhões de espermatozoides. Um só para engravidar, mas imagino tanto que não luta pela vida para uma fecundação. Aí eu falei, um só? Não tem jeito. Então, a gente tomou a decisão de ter a fertilização. Só que quando teve essa assim, olha, não vai ter, vocês vão ter filhos, ou temos essa opção, temos pouco tempo, eu falei, será que realmente é a vontade de Deus que a gente tenha filho? Pode ser que não seja. Isso também nos fez refletir. E isso, para mim, feria muito. Porque eu falava, bom, se é para ter filho, eu teria natural. Por que então eu não tenho não natural? Só que a gente pode ter, Deus deu também aos médicos, né, a ciência, para isso que pode ser usada para o bem e para o mal. E a gente falou, bom, se Deus quer que todos se multipliquem, então, isso na Bíblia a gente não tem sobre fertilização, mas tem esse princípio. E a gente tinha conosco que eu falei o seguinte, olha, se não der certo, eu queria um sinal. Como Gideão, não foi? Eu não lembro direito qual era o sinal, acho que era daquela manta que ele falou que tinha que estar molhada no outro dia, eu não lembro direito, numa passagem da Bíblia. Mas eu sei que eu pedi um sinal. E eu falei para Deus, se por um acaso não conseguir na primeira vez, então não é para ser, não é para eu ter filhos. Então que não aconteça, Senhor. Se for para a gente não ter, na primeira vez vai dar errado e tá tudo bem, eu já entendi e eu aceito. Nos preparamos para isso também. Né? Nos preparamos para esse resultado. E aí a gente fez a cirurgia e fez a coleta e fomos decidir onde a gente ia fazer essa fertilização. E aí passamos por 3 médicos, né? Um médico que indicou como é que seria, a gente escolheu Ribeirão Preto, fomos num médico em Ribeirão Preto, mas não deu muito certo, porque o médico não era alinhado, assim, não teve uma empatia, para mim não era alinhado aquilo que a gente também estava pretendendo. Como um outro médico que passou pela gente, um urologista, que ele falou, se seu marido não produzir espermatozoide, sem problemas, a gente pega o sêmen de outra pessoa. Para mim, em respeito a todos que entendem de forma diferente, para mim não fazia sentido também. Eu queria ter um filho com ele, né? E se não fosse isso possível, então tudo bem, eu também aceitaria. Nesse momento, a gente acabou definindo alguns critérios dentro dos nossos princípios, né? Que a gente não abriria a mão. Esse era um deles, que seria um filho com a nossa genética, vamos dizer assim, né? E possivelmente uma adoção, que isso a gente também tinha colocado. E que os profissionais que a gente buscasse estivessem alinhados com esses princípios, né? E Deus foi muito generoso com a gente, que ele foi mostrando o caminho, assim, de certa forma, até bem claro, né? A partir do momento que a gente chegava em profissional e ele não estava alinhado, a gente, acho que não é esse, né? Vamos buscar outro. E foi nos dando opções até que a gente chegou num profissional que se alinhou com os nossos princípios. E a gente falou, acho que a gente agora está no caminho. Porque, na verdade, ele não nos deu opção. E isso, para mim, foi muito bom, porque eu não queria essa opção. Eu não queria nenhuma opção. Escolha de sexo, vamos pegar embrião X, Y, o que você acha de pegar esse embrião aqui? Não teve isso. Então, eu falei, é ele. Porque ele não vai me dar uma opção que eu não quero nem gastar energia para a gente poder falar assim, isso eu não quero, quero isso. Não, alinhou com o profissional, a gente falou, então é isso que a gente vai fazer. Ainda que fosse um processo de fertilização, né, a gente queria que fosse, entre aspas, o mais natural possível, né? Dentro das escolhas, da possibilidade, né? da alternativa que a gente tinha, né?
E vocês vêm dando só uma pausa para eu falar algo que Deus tem mostrado para mim agora enquanto vocês falam, que a decisão consciente de vocês, ela não foi uma decisão só do coração de vocês. Vocês tomaram a decisão baseado nos princípios da palavra. Vocês queriam, na verdade, que Jesus fizesse parte desse processo, né? Que ele desse e direcionasse vocês no melhor caminho. E quando a gente decide isso, o Marcelo disse assim, de certa forma, Deus foi nos conduzindo. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente não vive aleatoriamente, a gente vive por princípio, as nossas decisões são as mais acertadas possível. E aí, tanto faz o resultado ser de um jeito ou ser do outro, o nosso coração fica em paz, porque daí a gente sabe que a resposta veio do Senhor. Foi Deus, que nem vocês falam assim muito claro, né? Ó, se Deus desse o filho, a gente ia ficar contente. Se ele não desse, a gente também estava preparado para isso, né? A gente poderia até fazer uma adoção, que também eu acredito que seja algo providenciado por Deus, a adoção, né? E então, assim, isso que é muito importante, vocês todos que estão ouvindo, prestar atenção no que o Marcelo e a Thelma estão dizendo, porque a decisão deles não foi única e exclusivamente do coração deles e entre eles. Não, Deus participou de tudo isso. E duas coisas, né? Quando a gente se coloca para tomar uma decisão, como vocês muito bem salientaram, vocês buscaram informações. Seja a informação a respeito da fertilização e seja a orientação espiritual por meio da oração, por meio da leitura da palavra. A ignorância, ela não proporciona boas decisões. Sabes, né? Quando a gente se distancia da palavra de Deus, se distancia das informações relevantes que devem povoar os nossos pensamentos, nós nos aproximamos das boas decisões. E muitas pessoas entendem, como a gente fala aqui de princípio, na verdade os princípios são os limites. Quando Marcelo diz que Deus foi direcionando, por meio dos princípios, Deus foi estabelecendo os limites que vocês foram conduzidos para tomar uma decisão. Muitas pessoas entendem que os princípios da palavra de Deus são limitações para nos prejudicar. São limitações para que a gente fique aquém da vida abundante que Deus tem e prometeu para nós. As pessoas entendem que limite é limite mesmo. Elas não entendem o limite como cercas vivas em que Deus quer conduzir as nossas vidas, né? Que vocês têm colocado de forma perfeita, né? Mas aí, prosseguindo, chegou o momento em que os profissionais apresentaram qual seria o planejamento, é isso? Isso. Aí, já nesse profissional que a gente escolheu, que ficou definido onde seria feito o procedimento, né? Ele... Já teve outra escolha, né? Porque ele perguntou para nós assim, vocês vão querer congelar o embrião? Aí nós falamos, não, nós, com bastante simplicidade, assim, sem antes nem pensar que ele ia fazer essa pergunta para nós. Aí a gente falou, não, a gente não pretende. Ele falou, viu? Só que se vocês não congelarem, a chance de você diminuir muito, principalmente para a sua idade, você tem 39 anos. E eu falei, doutor, mas quantos embriões será que pode dar? Quantos ovos eu posso... Ele falou, no máximo 4 ovos vai a gente fazendo uma estimulação, é possível você ter 4 óvulos, e aí a gente poderia ter possibilidade de ter 4 embriões, mas pode ser que a gente não tenha nenhum embrião. Então, se você falar para mim que não vai congelar, aí a gente pensou muito, orou muito, conversamos, porque assim, conselhos também são bons. É lógico que a gente tem que ter o bom senso, o discernimento, escutar o Senhor, e tomar a decisão tem que ser pessoal, né? E nesse caso foi do casal, porque as consequências seriam nossas e poderiam refletir também em outras pessoas, em nós principalmente, queríamos arcar com essas consequências, com os resultados, que a gente não pode escolher, as consequências da escolha, né? Só realmente a opção. Então, aí a gente acabou decidindo, e meus familiares, né, foram muito, todos, tanto os do Marcelo quanto os meus, foram, assim, grandiosos também nisso, todo mundo, meus amigos. Como é bom a gente também ter amigos para poder compartilhar. Muita gente falou muita coisa bacana. E assim a gente foi pegando um pouco de cada um, né?
e analisando, sentamos e decidimos nós com o Espírito Santo. E para nós, a gente falou, nós vamos congelar. Só que aí deram, o médico chegou e falou... Ele disse 4 sendo otimista, né? Sendo otimista, ele falou 4 sendo otimista. Quando ele chegou, ele falou assim, olha só, você teve 8 óvulos viáveis. Eu falei, 8? Ele falou, é. Aí ele falou, nós vamos então fecundar os 8, vamos ver, mas pode ser que não dê 8 embriões, daqui a pouco ele volta. Deram 8 embriões viáveis. Eu falei, nossa, Uau, aí ele falou, as estatísticas. nós vamos colocar 2. Quando ele falou colocar 2, eu falei assim, tá, tudo bem, vão sobrar 6, né? Aí fiquei pensando, 6, mais 6 filhos. Bom, a gente não coloca 2 para torcer para 1, porque eu vi essa conduta, assim, sabe, muita gente. Ah, vamos colocar 2, aí a gente quer 1, por isso que a gente vai colocar 2, para ter 1. A gente não tinha isso, a gente quer torcer pelos 2. A cada procedimento que a gente ia fazer, a gente conhecia muitos casais que estavam no mesmo processo, e a gente tinha esses relatos, né, de que já tinha casais fazendo já há algum tempo, sem sucesso. Isso tudo a gente acabou que nos ajudou a seguir nessa linha do que a gente estava propondo, né, dentro do nosso princípio. E quando a gente definiu, eu falo para a Thelma assim, a partir do momento que a gente teve a notícia de que eram 8 embriões, eu falei para ela assim, ó, nós vamos ter todos. Os 8, vamos ter todos. Não vamos deixar ninguém, né? para trás. Aí não vamos deixar ninguém para trás. Como ninguém para trás? E aí começou o dilema de como fazer isso, né? Porque eu falei assim, Marcelo... Pelo tempo que a gente tinha, né? Mas, olha, se tiver os 2 mais 6, são 8 filhos. Aí ele falou, você conhece beliche? Então a gente põe beliche. E eles dormem lá. Ninguém, assim, na verdade, eu nunca vi ninguém falir por ter filho, sabe? As pessoas falam, quebram a empresa, mas eu fali porque eu tinha 3 filhos, porque eu tinha 4 filhos. Não existe isso. Nunca vi. Os nossos avós que o digam, né? A minha família, nossa, meus pais, meus irmãos, a gente tem mais de 70 primos, amados, queridos, é muita gente na nossa família. Então, e como o Marcelo falou, é tão difícil quando você está nesse processo, né, de tratamento, é tão difícil, a gente escuta tantos casos frustrados, que quando a gente tem uma notícia boa, foram 8, a gente não fica, não tem como ficar chateado, a gente fica contente e se sente até privilegiado, porque tem gente que faz tantos e às vezes um só embrião, né? Nenhum, né? Você viu, o médico mesmo falou, olha, sendo otimista, 4, né? E aí Deus vai e manda 8. Então, é claro, a gente não quer rejeitar nenhum, quer ter os 8. A gente contou com isso. E aí, quando colocamos os 2... Aí fomos ponderando, né? Lógico, os riscos que são do próprio procedimento, né? E a gente chegou no primeiro momento em 2 embriões para serem colocados no primeiro procedimento, né? E veio o Heitor. E aí desse primeiro procedimento veio o Heitor. Só que antes de ter o Heitor... De chegar no Heitor, a gente teve algumas... Fiquei 60 dias internada, porque eu tive muito sangramento, minha placenta era baixa, colo curto, tinha chance de ter parto prematuro. Eu fui internada e a nossa amiga, a médica Carol, falou pra gente que a gente precisava de ir pra Jundiaí, que é onde tinha o TI neonatal, e que ela trabalhava lá. E a gente acabou optando por ficar lá. Foi. Pela confiança que a gente tinha nela, né? Eu conheço ela desde o colégio e a Thelma tem um vínculo muito forte com ela, né? E aí, por conta dos fatos, né? Das complicações que apareceram na gestação, a gente achou por bem, falou, vamos ficar perto dela para facilitar, de certa forma, a vida dela, né? Nos acompanhando. E a gente acabou se mudando para Jundiaí. A gente levou mala, tudo. Tinha um guarda-roupa nosso para dentro do hospital universitário. E a gente ficou lá e falou assim, a gente vai ficar aqui até ele nascer. E aí foram 60 dias até que ele nascesse cravados assim. E não teve um único dia em que eu não cantei o louvor, que é Tu Podes. Os meninos até hoje, a gente às vezes fica falando do Podes, como é que eles falam? Tu Podes. Eles eram pequenininhos e a gente cantava essa música para ele, principalmente para o Heitor, que é aquela música do Regis Danese, né? Que falava, como Bartimeu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Então, assim, eu fazia esse louvor todos os dias, incansavelmente, e todos os dias era uma oração, e era só por hoje ele ficou, só por hoje ele ficou. Obrigado, Senhor, só por hoje ele ficou.
E foi assim até as 35 semanas, não precisou de ficar lá internado, ele teve umas pequenas complicações normais de qualquer criança. A gente saiu do hospital, ficou tudo bem. Lógico que teve umas complicaçõezinhas, mas nada perto do que poderia acontecer. E aí, depois de 1 ano e meio, a gente falou assim, agora vamos usar os outros, vamos pegar nossos outros filhos que ficaram lá. Vamos resgatar os que estão lá guardadinhos. Afinal de contas, ficaram só 6. Só Ficaram 6. 6. E aí a Eram gente falou assim, ó... Foi uma outra etapa de decisões importantes, né? Porque daí, quando a gente definiu para ter o segundo, na época, existia um critério, né? Na verdade, mudou o critério sobre o congelamento, né? E a gente ficou sabendo na época que até então era possível congelar os embriões até o segundo dia de evolução, né? Que tem toda aquela... até quando que ainda só uma divisão celular, a partir de que momento que já tem a formação neural, né? Então, aí mudou do primeiro filho para o segundo, que até o 5º dia de divisão, né, de evolução, ainda é possível que seja congelado. Então, nesse segundo procedimento, ele nos orientou. São 6, mas como existe o processo de descongelamento, a gente precisa ver quais deles vão continuar essa evolução, e daí a gente definiria como seria o segundo procedimento. Na verdade, desculpa só te interromper, mas é que ele chegou e falou assim, eu lembro que ele conversou no telefone, Thelma, nós temos 3 embriões em um tubo e 3 embriões em outro, são 3 e 3. Então, eu descongelo um tubo ou 2? Eu falei, doutor, eu que te pergunto. Como que eu sei se o senhor descongela os 6, um tubo ou os 2? Aí eu falei, então vou fazer uma pergunta para o senhor. Se descongelar os 6, aí vamos supor que a gente tem os 6 viáveis. A gente vai colocar só um, que era a nossa intenção inicialmente. Os outros 5, o senhor pode voltar para o congelamento? Ele falou assim, posso, não tem problema nenhum, congelo. Eu falei, bom, se pode voltar para o congelamento, descongela os 6, então. Ele falou assim, descongela os 6? Eu falei, o senhor não falou que podia congelar depois? Então descongela todo mundo, aí a gente vê. Aí ele falou assim, bom, então vamos descongelar os 6, porque se for der mais do que vocês querem colocar, eu devolvo eles de novo, volta para o congelamento. Até aí a matemática estava batendo, mas... aí a gente falou assim, bom, vamos colocar só um por conta do histórico do Heitor, né? Isso. Da nossa bênção que veio, a mais que eu fiquei muito tempo internada. Eu falei, como a gente torce pelos 2, eu falei, se colocarmos 2, eu não quero torcer por um só. E eu grávida de gêmeos, eu vou ficar de ponta cabeça, né? Porque se eu fiquei comendo deitada no hospital, né? Imagina com 2. Tinha o fator tempo, né, da idade, que já estavam mais velhinhos, né? E tudo isso influenciaria, né? E aí a gente falou assim, chegamos lá, o médico falou, tudo pronto, quantos vocês vão colocar? Ele falou assim, eu falei, doutor, quantos sobreviveram ao descongelamento? Ele, apenas 2. Eu falei, nossa, doutor, a gente vai colocar 1. Aí ele falou, 1? Não estou acreditando. Eu falei assim, viu, vocês têm tempo para decidir. Aí conta aí, Marco, o que você... Aí, tudo bem, a gente tem um tempo para decidir, que bom, né? Vamos embora e voltamos para decidir. Ele, não, vamos lá tomar um café. Que tem que ser agora. E volta, porque até aí a gente, como a gente já foi para esse procedimento, para uma possível sequência, né? Ele já estava todo preparado para fazer o procedimento naquele dia. Aí falou, tá legal, então a gente tem que definir agora. Vai lá tomar um café e define. A gente saiu da sala, fomos pro meio do hospital. Fomos pro pátio do hospital, oramos bastante. Os 2 de olhos fechados, mão dados, um de frente pro outro. Nós abrimos os olhos, assim, após a oração, e ele falou assim para mim, vida, a gente se chama de vida, falou, vida, vamos colocar os 2, não vamos deixar ninguém, imagina ele congelado, igual um picolézinho, não, vamos colocar os 2. Aí eu te ajudo, eu falei, mas se eu ficar... Não, então tá, eu não tô preparada psicologicamente para ser mãe de gêmeos, mas eu tenho que estar até eu chegar lá na sala, porque a gente vai torcer pelos 2. Aí... E o curioso é que, assim, nessas frações de decisão, né, a partir do momento que a gente tomou a decisão, aí sim tudo se clareou, mas eu acabei levando em consideração várias hipóteses, né? Era uma segunda gestação, a gente tinha sofrido um pouco na primeira, existia, vamos dizer, vários riscos de perda dos embriões, até da Thelma. Então, realmente foi um momento em que a gente entregou para Deus e oramos
E dentro das possibilidades, né, foi muito engraçado que no segundo que eu tive esse pensamento, pô, pode acontecer isso me trouxe uma paz, uma clareza muito grande, assim, acho que a decisão é essa. A gente não sabe qual vai ser o desfecho, mas vai ser essa. Daí foi quando eu olhei para ela e falei, vamos colocar os dois. Não sei por quê, mas é isso que a gente tem que fazer, né? Na hora eu não sabia, mas a gente sabe que estava sendo iluminado, né? Exato. E daí Se quando a vocês gente tomou oraram naquele pátio, né? Com certeza o Espírito Santo falou com vocês. E contando agora, ó, fica muito nítido na minha cabeça até a clareza da decisão, né? Que momentos antes estava tudo obscuro, né? E a gente não sabia como fazer, e depois definindo como a sequência que aconteceu, né? E daí a gente voltou, ele colocou os dois. Cheguei até a ficar grávida de gêmeos, né? Um tempo. Os dois embriões evoluíram até um determinado momento, e depois, acho que no segundo ultrassom, a gente descobriu que um outro já parou, né, o processo de evolução e só seguiu o segundo. Aí veio também o amado Theo. Temos o Heitor e o Theo. E o Theo, com a bênção de Deus, a médica falou para mim, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Heitor. Você pode ficar internado igual, por conta de não ser uma gravidez natural, né, que foi colocado, o embrião, às vezes ele não acha o local e fica essa placenta baixa, colo curto. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Só que a gente foi e eu não aconteceu nada com o Theo. O Theo nasceu de 39 semanas, eu não tive um sangramento, foi uma benção a gravidez dele. Saímos no sábado pela manhã, também tivemos com a mesma profissional, em Jundiaí, no mesmo hospital. E curioso que as pessoas falam, nossa, vocês estão de volta aqui? Eu falei, mas essa vez vai ser só um dia, e não 2 meses. E aí fizemos no dia do domingo, depois do parto, já estávamos voltando para casa. E assim, a decisão de casar, para mim, por exemplo, eu vejo às vezes muitos jovens que falam assim, eu não quero casar, ou às vezes a pessoa é casada e opta por não ter filhos. Eu respeito as decisões, mas vejam, eu vou falar do meu testemunho e o que aconteceu conosco e em relação a mim, principalmente, o que faz sentido para mim. Quando eu me casei e depois quando eu tive filhos, quando nós tivemos filhos, eu subi de nível. Eu subi de nível porque eu aprendi muito ao casar, porque a gente tem que renunciar a muitas coisas, ser resiliente, paciente, e isso é na prática. E a gente só aprende na prática, só quando você tem alguém junto com você. Os filhos, a mesma coisa. É diário, todo mundo que é mãe, pai, aqui, todo mundo sabe. Todos os dias, a gente vai falar, às vezes a gente fala assim, vamos colocar um play ou gravar, a gente aperta o play e vai falar todos os dias a mesma coisa, são todos os dias. E é uma educação incansável que tem que ser conosco mesmo, para o nosso desenvolvimento pessoal também. Assim como a gente faz com o nosso filho, para que ele se eduque, a gente tem que fazer conosco também, para que a gente se eduque em alguns hábitos que não são legais, em algumas decisões que a gente vai tomar e que analisamos por circunstâncias que não são boas, ou por princípios que não são princípios divinos. Tudo isso é treino. É como a gente fala assim, olha, eu quero... A gente lá no hospital, a gente leu a Bíblia todos os dias também. Também foi uma bênção o que aconteceu. E eu acredito que a gente tomando... Quanto mais decisão você toma, quanto mais escolhas você faz, e quanto mais complexas elas são, mais você sobe de nível, mais você se desenvolve, e mais perto do Senhor você vai chegando, porque o Senhor, Ele vai investir em quem dá o primeiro passo para Ele, para a obra dele. Então, a gente fazendo a nossa parte, o Senhor dá a semente, mas quem vai plantar é a gente. Ele não vai furar o buraco. É a gente que vai ter que fazer. Ele pode dar semente, aí ele te deu, você guardou, não plantou, ele não te dá mais. Aí fala, por que não teve? Porque você não plantou, porque você não cuidou, ele não frutificou porque você não colocou adubo. Então, isso é a nossa vida diária. Essas decisões são... todo mundo que é casado e tem filho sabe disso. A gente passa por problemas, por dificuldades, mas tudo isso é para a gente crescer. E eu cresço todos os dias e toda hora. E para mim ter a consciência de que eu erro, e o Senhor é misericordioso para me perdoar todos os dias, e Ele perdoa a gente todos os dias, e eu não preciso pedir perdão para Ele do mesmo pecado no dia seguinte, porque Ele já esqueceu, porque Ele já me perdoou. E isso aconteceu durante muito tempo em relação a mim sobre a fertilização. Durante muito tempo eu fiquei pedindo perdão para Deus, às vezes eu falava, eu acho que eu não pequei, mas para mim eu não pequei, mas se eu pequei, Deus perdão. Eu falava, gente,
e por uma coisa que foi contínua durante muito tempo, porque um líder religioso, teve um que me apoiou, que foi maravilhoso, e outro que disse para mim assim, você cometeu um pecado. Eu falei, nossa, mas um pecado é você contra os princípios divinos, é um erro. Tudo bem, o Senhor ia me perdoar, mas para mim eu não me sentia pecando, entende? Porque a gente fez tudo tão direcionado para a oração, tão próximo do Espírito Santo, que para mim nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Então, se alguém hoje, eu fiz essa pergunta para muita gente, fertilização é pecado? E nunca ninguém me respondeu, eu participei de lives, de cursos, de um monte de coisa, e fazia essas perguntas via internet. Nunca ninguém respondeu, porque talvez não tenha visto a minha pergunta, e talvez porque não era para responder. É porque eu tinha que responder. E se alguém me perguntar, fertilização é pecado? Eu falo, não é pecado, é uma questão de consciência. Eu acho que o casal cristão tem que orar, tem que unir, e ver qual é a decisão dentre as opções que ele tem. E dependendo da opção que você escolhe, pode não estar ou não em consonância com os princípios divinos. Aí é uma questão de oração, uma questão de reflexão, e buscar conselhos também, e ouvir a voz de Deus, para você saber se o que você está fazendo é ou não, porque nem todos os pecados são objetivos, né? Então... Duas coisas assim que me chamaram bastante atenção enquanto vocês falavam. A primeira é que nós temos que viver intencionalmente, né? Quando a gente, você fala, né? A intenção, ela por si só, ela não vai provocar nada, né? O que provoca realmente uma reação, um resultado, é a ação. Mas a partir do momento que você tem uma intenção, você tem a fome e a sede de que algo se concretize na sua vida. E essa fome e sede faz você se movimentar nessa direção, as coisas acontecem. Não tenho dúvida disso. E esse acontecimento ele é potencializado na medida em que nós temos a tendência de sermos superficiais e egoístas, quando a gente faz o contrário. Quando a gente entra no processo de imersão para que aquilo realmente aconteça nas nossas vidas. E a gente faz isso não para beneficiar os nossos interesses, mas o interesse de outra pessoa, que é a vida abençoada do Heitor e do Theo, que vocês nem imaginavam nesse momento, mas o ato de vocês era para beneficiar uma vida que Deus já tinha, já sabia, já sonhava com eles, né? Então, quando a gente abre mão do nosso egoísmo e faz uma fome e sede de realizar algo em favor de outra pessoa, do próximo, as coisas acontecem, né? Essa é a maior lição hoje do testemunho de vocês, de que realmente nós temos que colocar tudo isso em prática, né? E para mim também ficaram 2 ensinamentos, curioso que também foram 2. O primeiro é que para tudo na vida, a gente tem mesmo que ter, primeiro, você que é casado e está nos assistindo, você tem que fazer acordos com o seu marido, você que é marido com a sua esposa. Pode ser para uma decisão complexa como essa de ter um filho através de um tratamento tão invasivo que é a fertilização in vitro, como pode ser para vocês comprarem algo dentro da sua casa. Então, para tudo que você for fazer com o seu marido, com a sua mulher, que vocês conversem, que vocês tenham diálogo, né? Você que está nos assistindo hoje, é isso que veio ao meu coração. Porque você vê uma sintonia muito grande entre o Marcelo e a Thelma. Nós conversávamos, nós orávamos, nós lemos a Bíblia, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Sempre nós, né? Então, a probabilidade de dar certo isso, de Deus estar nesse negócio, era muito grande. Porque ali eles estavam juntos. E na palavra de Deus fala que quando você casa, você é uma só carne com o seu marido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você que está casado e tem dificuldade de relacionamento, a pessoa que está do seu lado é a pessoa que Deus escolheu para te moldar. Por que a pessoa que está no nosso lado é a pessoa que mais nos magoa? Porque é a pessoa que mais sabe sobre nós. É a pessoa que mais vê as nossas falhas,
as nossas virtudes, os nossos defeitos. Então, antes, quando você ouvia algo do seu cônjuge, antes de você brigar ou você reclamar, você anota o que a pessoa está dizendo para você, o que o seu marido está dizendo para você, ou você, esposa, anota, ou você, marido, anota o que a tua esposa está dizendo sobre você. De repente, faz sentido se você for humilde. De repente, Deus quer te mudar, Deus quer te moldar, e Ele vai usar a pessoa que está do seu lado. Então, nessa noite você aprenda não só sobre as decisões acertadas, mas que você aprenda também sobre uma só carne, que você aprenda também sobre ser humilde, que você aprenda também sobre o amor, né, que o Alexandre falou no início. Assim, na Bíblia fala também que no final de tudo permanecerão 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior deles é o amor. Então, que esse testemunho maravilhoso da Thelma e do Marcelo fiquem no coração de vocês, mas com muitos ensinamentos, né? De vocês não, né? Nosso, De né? todos nós. Com certeza. Com muitos ensinamentos, né? Com ensinamentos, assim, preciosos, né? A gente às vezes acha que nós vamos aprender sobre uma só coisa e Deus fala um monte de coisa para nós, né? Parabéns Renato, a só vocês abrindo. também pela coragem, né? Espero que já entregue a palavra. Parabéns pela coragem, porque é um assunto que as pessoas elas têm dificuldade de conversar, principalmente aquelas que passam por esse momento, né? Nós passamos também. É uma outra oportunidade, a gente conta também o nosso testemunho, né? Mas parabéns mesmo por vocês colocarem aqui, expor, né, esse problema que tantos e tantos casais, né? Quando a gente vive, né, passa a viver esse momento, a gente percebe quantas pessoas, né, sofrem, né, com esse tipo de problema, né? E é bem interessante hoje que nós vamos dormir com essas reflexões. E aí eu queria só falar mais uma coisinha aqui sobre a intenção e decisão, porque a gente teve uma intenção lá no curso de coach que a gente fez, né, em Campinas, e sem a gente saber, a gente fez um exercício, ele com uma pessoa e eu com outra pessoa. O desenho dele era uma live e o tema veio para ele sobre fertilização, e o mesmo aconteceu comigo. E o tema para mim era também fertilização. Só que nunca aconteceu isso. A gente já tinha feito CIS, tinha feito, que é o curso de inteligência emocional, tinha feito outros cursos. E esses exercícios se repetiam nesses cursos. Mas esse tema não tinha surgido. E surgiu no segundo módulo que a gente fez em Campinas. E quando a gente conversou, eu falei, o que você colocou aí? Ele falou, Nós fizemos a gente separadamente, fez separado com né? outras pessoas e deu isso. Aquelas visualizações, o que você, como vai ser a sua vida aqui, o que você está pretendendo fazer. E olha, foi engraçado, Jesus, que daí a hora que a gente sentou, virou, falou, tava os dois com o desenho, vamos fazer uma live sobre esse assunto. Sobre o assunto. Aí eu falei, nossa, então é uma coisa que a gente tem que falar, né? E surgiu essa oportunidade, por isso que eu queria agradecer assim imensamente, porque a nossa intenção lá, que foi uma visão que a gente teve, foi uma coisa que a gente desenhou, e essa intenção acabou ficando alinhada com uma decisão de quando a Renata falou, vamos fazer uma live, eu disse sim. Porque eu nunca tinha feito nenhuma, nunca tinha participado. Foi a primeira vez e gostei muito de ter participado, principalmente num assunto em que estava nos nossos planos, estava na nossa intenção, a intenção ficou alinhada com a decisão. E isso é maravilhoso. Quando o que a gente pretende fica alinhado com o que a gente decide, é muito bom, porque é muito ruim quando a gente faz alguma coisa. Isso acontece muitas vezes comigo, estou falando da minha vida, que muitas vezes a minha intenção não está alinhada à decisão. Às vezes eu falo, nossa, eu não tinha intenção de gritar com o meu filho, mas tomei a decisão e gritei porque deixei a emoção falar por mim, e não uma decisão consciente. Muito obrigada pela oportunidade. Legal. E que a gente continue essa conexão e a amizade, viu? Vocês são maravilhosos. Senhor abençoe. Obrigada, a gente diz. O Marcelo estava concluindo também. Quando a gente falou sobre na decisão de casar, né? Seguindo aquele raciocínio de ter os princípios, né? Eu acho que uma coisa que ficou bem claro entre a gente, e eram princípios que a gente não negociava, né? E por isso a gente tomou a decisão de casar, a gente ter a verdade e o respeito dentro do nosso relacionamento. Isso como alicerce, né?
Ah, mas não tem amor? Lógico, tem amor. E o amor acabou que amadureceu com esses princípios, né? De verdade e respeito. Que foi uma coisa que a gente, acho que nós nos identificamos por isso. E aí foi a decisão de casar. Então, acho que é uma coisa legal para o casal refletir, os casais, né, refletirem a respeito disso. O quanto de verdade eu me proponho a ter com meu cônjuge no dia a dia, né, e o quanto de respeito eu alimento no dia a dia ou no decorrer do casamento, né, que acaba ficando fácil se a gente tem esses dois parâmetros bem à tona, né, ajuda muito na Digo que é relação. simples, mas não fácil. É simples. São princípios simples, mas talvez não fáceis de serem aplicados. Às vezes, a gente erra bastante, mas consegue. Legal. E quando a gente aplica, segundo o que vocês estão dizendo, faz toda a diferença no relacionamento. Ou seja, a gente sempre escuta muitas coisas ruins sobre relacionamento, né? Mas agora a gente tem visto o quê? Que existe sim um jeito de ser feliz, de se dar bem. É isso que faz a diferença, né? É isso que a gente gosta de passar nessas lives. E com certeza será a primeira, viu, Thelma e Marcelo, de muitas, porque a gente está aqui para contribuir na vida das pessoas e pode ter certeza que essa live nós vamos escutar alguém que de repente estava fazendo um tratamento, que precisava ouvir isso. Então nada é por acaso, nada acontece por acaso para aqueles que buscam a Deus, que têm, né, esses princípios como regra, né, de fé e de vida. Pode ter certeza que já os testemunhos virão, né? E para finalizar, antes da oração, né, um texto que eu não me canso que foi um dos primeiros que mudou a chave da minha vida, né? Mudou a minha mentalidade. É que antes eu percebia que a vida extraordinária poderia acontecer na casa do outro, né? Eu não tinha percepção que poderia acontecer algo comigo, né? Estava tão distante dessa realidade. E quando pela palavra de Deus, né, em Salmo 1, de 1 a 3, que é um salmo bem decorado, mas eu faço questão de ler para que você, hoje, que nos acompanha, coloque esse salmo também como um norte para que você realmente mude a sua mentalidade, que você possa se proporcionar e ter uma vida em abundância, né? Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore, né? A pessoa, né, que medita na lei do Senhor é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz prospera. Então, quando eu tomei conhecimento, a informação de que isso é possível, né? A probabilidade que a minha vida, que eu tomava muita decisão com base na probabilidade, vi que a vida abundante, tudo que eu podia fazer e faço hoje, buscando essa prosperidade, eu encontrei na minha família, na minha esposa, nos filhos, em todos os nossos parentes e amigos, eu encontrei sim que é possível ter uma vida e vida em abundância. Amém. Nós temos 1 minuto de restante de live. Acho que foi a live que o Instagram avisou a gente, porque sempre a gente encerra antes, né? Hoje o nosso tempo está bem avançado. Falta 1 minuto e 4. Falta 1 minuto e 4. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Thelma e Marcelo, que Deus abençoe o Heitor e o Theo. Que vocês possam continuar sendo instrumentos de Deus para abençoar outras vidas, outros casais. E que realmente, como a Thelma disse, que essa conexão entre nós e essa amizade perdure por muito tempo. Eu também quero abençoar a vida de todos vocês que assistiram essa live, que vocês tenham sido abençoados e que vocês repassem essa live para outras pessoas que também precisam ouvir uma boa palavra. Tá, vamos orar então? Quero orar aqui, colocar em oração a cirurgia da Renata, a recuperação, o pronto restabelecimento dela. Quero também avisar e pedir para que todos
entrem lá, entrem no feed do Instagram da Renata, né? Hoje foi lançada uma nova informação, uma nova page lá, quero que compartilhem. Quero que todos se sintam abençoados.